Deixa eu ver os comentários lá então, no canal. Pô, cara, eu abria toda a Insta Verde, tem que fazer uma matéria lá pro Insta Verde, tem que gravar. Eu falei, caramba, onde é que vem esse tal de Insta Verde? Deixa eu ver o que é isso aí. Oliveira, corre atrás, Oliveira, vê o que é isso aí. Muito obrigado. Não, vocês ajudaram lá bastante, que tem bastante daquele negócio de sininho lá e E já aproveita para clicar no like aí. No like lá, o rapaziada que não entrou ainda, faz favor de entrar, senão... Perfeito. Luxemburgo, eu queria que você falasse um pouquinho da ideia do canal do Luxemburgo, que virou canal do Luxa, que foi criado agora na Copa do Mundo. Isso. Por que o YouTube? Por que essa ideia do canal? Da onde surgiu? Foi uma ideia sua mesmo? A ideia do canal, assim, é porque o Instagram, a mídia social hoje... É muito importante, Twitter, Facebook, Instagram e o canal, porque é a tua palavra oficial. Então, quando eu quero falar alguma coisa que não seja através da imprensa, que não tenha que privilegiar ninguém, ou que tenha que chamar todo mundo, eu quero atender a imprensa, então eu pego aqui, eu posto alguma coisa, então a imprensa vai lá e chupa aquilo lá, eu falando oficialmente. Sim. Então foi criado em função disso. E também é passar assim para a discussão de futebol. Todo mundo sabe muito de futebol, né? Aí, quer dizer, o meu pensamento é muito melhor eu passar ali, na realidade, o pensamento com início, meio e fim, para você poder entender um pouco da sua cabeça. Da minha cabeça e o que eu estou explicando. Porque quando você está numa entrevista, você vai me entrevistar, dificilmente você conclui o raciocínio porque o tempo de entrevista, o programa são reduzidos, aí as pessoas têm outras perguntas para fazer, e ali é um tema único, você vai falar sobre esse assunto. Aí você tem o início, o meio e fim, acabou, quem vai lá chupa e vai ter uma informação diferente. A imagem e a mensagem acaba sendo mais direta, e até em cima disso, essa entrevista está acontecendo, muito obrigado novamente. A gente se identificou muito, não só eu, é uma ideia do nosso programa, do Não Importa o Que Digam, a questão do revezamento. Eu vi um vídeo seu exclusivo falando a respeito de revezamento, e eu acho que a sua conclusão foi perfeita. Eu queria pegar um gancho. Hoje o Ajax, jogando a Champions League, está mostrando um futebol um pouco diferente, um futebol mais de conjunto. Muito se reclama do Palmeiras hoje por ser um time defensivo, que não está demonstrando tanto conjunto. E eu queria saber de você se é possível, com esse revezamento, atingir um futebol notável, um futebol não tão defensivo e mais bem jogado. Eu coloco, não sei se você viu, eu coloco o seguinte, eu não tenho nada contra nenhum técnico que esteja fazendo revezamento, não tem nada a ver com eles, é uma coisa totalmente diferente, não é uma análise que eu estou fazendo do técnico, e sim das coisas que estão sendo usadas como instrumento hoje de trabalho e de jogo de futebol, que eu discordo, é o meu pensamento discordar daquilo que está sendo usado. Eu continuo achando, como técnico, que você tem que ter uma equipe titular. É fundamental que você tenha uma equipe titular. Você tem que definir os jogadores que vão ser aqueles que você acha que são os melhores de momento para você colocar para jogar. Você tem que ter um elenco forte dentro da temporada. Mas dentro desse elenco forte tem algumas definições que são importantes serem feitas. A equipe titular, 5 ou 6 jogadores são aqueles jogadores que você vai usar um pouco mais do que os outros, tá certo? E aí você define essa coisa para ter uma competição interna entre os jogadores. Que é saudável. E dentro da atualidade hoje, onde os contratos são de prazos longos, os empresários têm muita força hoje, os empresários hoje têm poder, mais poder que técnico dentro dos clubes hoje. Então, o que acontece? Você pega o jogador, faz o contrato lá, o jogador fica com um contrato de 3 anos, ganhando um bom salário e meio que acomodado. Sim. Essa é a grande questão. E a competição ela é fundamental para que você tenha um time competitivo, que sabe que o jogador que tiver mais ou menos, o outro está ali encostando... Pedindo passagem. Pedindo passagem. Se ele bobear, ele entra no lugar do outro. E eu não sou contra o revezamento. O que é o revezamento? Eu sou contra o revezamento neste momento e da maneira como está sendo feita. Então o Palmeiras e o Flamengo hoje são as equipes que estão utilizando esse revezamento, no seu ponto de vista? E outras equipes também. Mas eu não quero entrar no mérito do Abel, do Filipão. Eles estão usando, porque eles estão lá conversando com o pessoal dia a dia, estou dizendo eu trabalhando. O que eu entendo? Eu tive um mês de férias, eu tenho um mês de preparação, para me preparar para a competição, eu estou há 2 meses de competição, tá certo? Certo. E eu preciso que a minha equipe pegue o conjunto.
futebol ele é conjunto, é você dominar a bola no peito, ou dominar a bola com a perna esquerda, ou girar o corpo. Alguém já está sabendo o que é que eu vou fazer quando eu dominar a bola. E eu preciso ter isso. E aí você vai fazer o revezamento. Como é que, ao meu ver, o revezamento é feito? É quando você tem a equipe bastante jogada, que você está em diversas competições, em mais de que uma competição, e você precisa arriscar num jogo alguma coisa. Você vai ter que escolher uma determinada Aí o que você competição. faz? Você pega 30% da tua equipe, você pega ali 30, 40%, estourando 40%, e você vai tirar aqueles jogadores, mas você não manda eles para casa. Você fica com ele no banco, você treina com ele no dia do jogo, você faz um trabalho, a semana para eles vai ser livre, entre aspas, vai ser de treinamento livre. Esse jogo de quarta-feira ou de domingo, seja lá que você está fazendo o revezamento, ele entra como treinamento. Ou seja, você leva ele de manhã, no dia do jogo, para treinar o que é necessário, aí de acordo com o fisiologista, com o preparador físico, que é necessário para você recuperar o jogador, mas um trabalho de recuperação, você trabalha ele. E leva ele para o banco. Por que você leva para o banco? Se você precisar do jogador nesse jogo, você não pode deixar o teu melhor jogador ficar em casa quando você tem um jogo decisivo. Você leva ele para o banco e mantém esse jogador no banco. Se você fizer, for importante, você lança ele dentro do jogo. Precisar usar. E você vai fazer assim, esse jogo eu preciso arriscar. Mas é arriscar com uma interrogação, entre aspas. Por quê? Porque eu posso precisar desses caras. De repente eu não consigo ganhar o jogo, eu preciso ganhar o jogo. O jogo está complicado, eu pego e lanço mão desses caras no momento do jogo importante. Então, o fisiologista, eu falei sobre isso. O fisiologista hoje fala assim, vamos dizer, no mês de setembro. Mas em setembro já está mais no final da temporada do que no meio da temporada. Eu falei de revezamento de início de temporada, não revezaria de jeito nenhum. Em setembro, outubro, aí vamos pensar em revezamento. Do meio do ano para frente, segundo semestre. Eu vou chegar para o fisiologista e ele vai falar assim, olha, o Neymar tá fudido. O Neymar tá arrebentado, tá cansado, desgastado, o CK dele tá lá em cima. Eu joguei no domingo, vou jogar quarta e vou jogar domingo. Aí ele vai falar, mas são jogos decisivos que eu preciso ganhar um campeonato, eu preciso ganhar uma Libertadores, eu preciso ganhar um campeonato. Ele vai chegar para mim e falar assim, Neymar, fulano e Beltrano e Ciclano. Aí eu vou chegar para ele na discussão, ele vai me dar todos os dados, o analista de desempenho vai me dar todos os dados, o preparador físico vai me dar todos os dados, eu vou sentar com ele e vou reunir e falar o seguinte aqui, muito bom, agora nós somos uma comissão de excelência. O que nós precisamos de fazer? Aí entra nutricionista, fisiologista, preparador físico, uma série de pessoas, toda a estrutura que você tem hoje, os equipamentos, para que eu tenha esse jogador em campo. Porque eu vou jogar jogo decisivo, eu não posso ter o cara que está cansado, porque ele está cansado e fora de campo. Se eu tenho uma comissão multidisciplinar e competente, eu tenho que ter esse jogador dentro do campo. Para isso eles estão hoje dentro de uma comissão técnica. Certo. Então eles são obrigados a dar. Ah, mas ele não vai entrar 100%, não, 70%, 50%, mas eu vou ganhar o jogo. Se eu precisar de usar o Zico 40% do que ele está de parte física, eu boto o Zico para jogar, sabe por quê? Ele vai 60% sem participar do jogo, os 40% que ele participar, ele vai ganhar o jogo para mim. E você não pode preterir com o salário que ele ganha, com a importância que ele tem, você preterir de um jogador desse fora do campo. E eu posso te dar um exemplo. E a vida é aprendizado. Eu tirei o Ronaldo e o Zidane num jogo contra a Juventus, num jogo decisivo em Turim. Quando eu tirei, faltavam 15 minutos para terminar o jogo. A Juventus não vinha para cima de mim por respeito. Quando eu tirei, a Juventus não deixou mais respirar, fez um gol, fez o segundo gol, eu fui desclassificado. Então o jogador, mesmo às vezes lesionado, e aí você vai te citar exemplo do Rincon jogando o Mundial Interclubes. O Rincon foi conversar comigo, eu estava na seleção brasileira, mas conversei com a comissão técnica. Ele entrou em campo naquele jogo com uma lesão. Mas era importante o Rincon estar dentro do campo de jogo. O adversário saber que o Rincon estava lá. Bateu o pênalti e o Corinthians foi campeão do mundo. É mais ou menos. Que é o avançar, tá caminhando junto com o camarada, entendeu? Então, é fundamental que essas pessoas te dêem um suporte, mas para você preparar o cara para o jogo, não é para tirar o cara do jogo. Perfeito. Em cima disso, você foi um dos responsáveis na década de 90 por trazer a tecnologia para o futebol, de certa forma. Só que hoje, pensando na confiança que o treinador tem, eu já vi você dando essa declaração há um ano atrás, a respeito de orçamento e a participação do treinador no planejamento do futebol. O que a gente vê hoje é importantíssimo ter um fisiologista, é importante sim ter um profissional de nutrição, em alguns clubes, eu acho que quase em todos, utilizando também a parte psicológica,
Mas como que você pensa hoje, o treinador, todos os treinadores estão tendo autonomia para trazer aquele jogador de confiança? Ou isso mudou também? Ou seja, você, Luxemburgo, hoje vai assumir um determinado time. Você tem hoje a liberdade para trazer os seus atletas de confiança? Essa pergunta não é atleta de confiança, é trazer o atleta que seja bom para a empresa, para o clube. O clube tem que ser tratado como empresa. A matéria-prima é o atleta profissional de futebol. Ali, essa é a matéria-prima. Então você tem que trazer a melhor qualidade para o teu clube. Essa pergunta foi muito importante porque as pessoas não conseguem entender isso aí. O técnico, tá certo? Tele Santana, Vanderlei Luxemburgo, nós que éramos preocupados em sempre montar a equipe, perdeu essa força, tá? Aí, eu trabalhei com o Bruno, eu trabalhei com o Luiz Henrique de Menezes, com o Isaías Tinoco, com o Paulo Gioni, que eram os caras que eram gerentes na época. Criaram agora a associação de diretores executivos, tá certo? Uma pergunta que caminha na minha cabeça, eu acabei de ter no final de semana agora, 3 técnicos foram mandados embora. E esses técnicos chegaram à final da competição, eles são vice-campeões, chegaram à final. E o terceiro lugar, o quarto lugar, o quinto lugar, o sexto lugar, o sétimo lugar, tá certo? Esses caras não perderam o cargo. Mas o cara que chegou para disputar a final perdeu o cargo. Aí eu não consigo bater na minha cabeça se alguma coisa está errada aí. Aí eu vejo o cara que contratou ele, que é o diretor executivo, vai lá dar uma entrevista dispensando, vamos dizer, o Alberto Valentim, o Vasco da Gama, o Lisca lá, tá indo dar a declaração, ele mesmo deu a declaração quando contratou o Alberto Valentim. Ah, eu tô contratando o Alberto Valentim, porque o cara disse que é jovem, que não sei o que. Aí o Alberto Valentim, ele tirou o Vasco, que estava caindo, o Vasco não caiu, e chegou à final de um campeonato e disputou. Aí tiraram o cara, esse mesmo diretor executivo vai lá e diz assim, o trabalho não tem o rendimento esperado. Peraí. Ele não deixou o time cair ano passado e disputou a final esse ano? Tem alguma coisa que não bate na cabeça. Um orçamento muito menor que o Flamengo. Um orçamento muito né? menor. Então, é assim, eu discuto isso aí. E a outra coisa é o seguinte aqui. Eu joguei futebol a minha vida toda, sou professor de educação física, sou preparado para a minha profissão, fiz gerência geral, para aprender sobre gestão, sou preparado. Os diretores executivos, eles têm a associação deles. Eles são preparados com conhecimento de treinamento, de fundamento, de parte tática, de parte técnica para a contratação do jogador? Será que o técnico não é o cara responsável para poder contratar? Quem vai contratar são eles. Mas o técnico tem que sentar com eles, discutir como discutia com o Brunoro. Brunoro, vamos contratar o Rivaldo. O Rivaldo vai ser importante porque o valor é esse, que tem que ser pago, porque não dá para pagar mais do que isso. E ele vai valorizar tanto e ele vai ser importante para nós, que vamos poder chegar nessa competição, na outra. Quando sentávamos na vez, discutia, mas prevalecia a opinião do treinador. Agora, se o Brunoro me apresentasse, como me apresentou alguns nomes, pô, excelente, cara, pô, vamos junto desse cara, não tem problema nenhum que o clube saia ganhando com isso aí. Então, eu acho que é uma discussão embrionária no Brasil sobre a função do diretor executivo, que pegou muito poder, muita força, tá certo? Com a perda de espaço do técnico dentro do futebol brasileiro. Perdeu muito espaço. E é muito legal você tocar nesse assunto, foi pauta das nossas discussões no canal. A partir do momento que a gente perdeu espaço, ou que os treinadores de nome perderam espaço, inegável que a Copa do Mundo tem influência direto nisso, acredito eu, mas a questão da imprensa, você se considera um cara anti-imprensa? Tentaram te derrubar, conseguiram, ainda tentam, quer falar um pouco disso? Não, eu não sou anti-imprensa, não, sou favorável à imprensa. A única coisa que eles não entendem é que eu sou preparado para elas. Para a imprensa. A imprensa não aceita que tenha um profissional preparado para ela. Então, quando ela te pergunta uma coisa, se não me interessar responder, eu não vou responder, eu tenho que ser hábil para não responder aquilo que interessa, porque quando você passa a entender a imprensa, aquilo que é de interesse dela, tá certo? Ela me pergunta sobre banana, eu respondo sobre maçã, uma maneira inteligente de eu fugir da pergunta, porque eu sei que você tem até razão no que você está perguntando, mas eu não posso responder para o meu trabalho, para a valorização do meu negócio, para as coisas que eu estou fazendo, não interessa. Sim. Então, muita gente tem muita bronca de mim, sabe por quê? Porque eles não conseguiram me entrevistar. Porque eu nunca segui a linha que eles queriam seguir. Sabe, não sei que me interessasse. Você fez uma pergunta para mim, que você me deu fez uma pergunta, eu levei 10 minutos para te responder. Sabe por quê? Porque me interessava a tua pergunta. Ela para mim está num caminho que eu posso responder aquilo que eu quero responder sobre essa pergunta.
Coisa que, de repente, o cara... Pô, mas eu não te perguntei sobre isso, eu quero saber. Não, você quer saber? Você me fez uma pergunta, você quer saber o que eu vou falar, não o que você quer saber. Então, o que você pensa. O que você pensa não me interessa na tua pergunta. Ah, eu esperava que você... Não, esperar uma coisa, eu vou responder sobre outra coisa que interessa para mim. Perfeito. E a questão da imprensa, você respondeu, foi muito direto. A nossa primeira pergunta a respeito também de como você vê futebol, eu acho que foi bem esclarecedora, acho que muita gente vai se identificar com ela. A respeito de Campeonato Paulista, nós tivemos aí uma semifinal entre Palmeiras e São Paulo, 0-0. Um segundo jogo, 0-0, decisão nos pênaltis. Agora na final, você ficou satisfeito com o que você viu? Se é que viu, não sei se você acompanhou o Carioca ou o Campeonato Paulista, ou se conseguiu ver os dois jogos. Eu continuo assim, eu sou técnico, né? Estou esperando assim uma coisa que eu possa fazer. Eu vou trabalhar aqui porque aqui vai dar certo. Tenho diversas sondagens propostas para poder voltar a trabalhar e eu tenho dito que não, porque eu fui ao Sport Recife achando que era uma proposta do dirigente, um clube fantástico, uma torcida fantástica, ganhar do Sport lá na Vila, fomos com o Palmeiras lá, pô, foi muito duro difícil. Ganhar do Sport lá na ilha, era duro ganhar. Ganhamos nos Marcão pegando pênalti lá. Disputa. E aí eu fui lá fazer um trabalho de 2 anos. Aí nós tivemos resultado ruim, os caras pegam e mandam. Então, não adianta você ir para um clube que o cara vai, não, você vai ser o nome, nós vamos entregar o futebol. Não entrega o futebol para você. Não dá para papel passado. O resultado vai te prejudica. Eu vou falar o que eu tenho pensado. Eu não tenho visto jogos no Brasil daquilo que eu gostaria de ver. Hoje, a imprensa mais jovem, né, no caso, e está virando... primeiro que trocaram o nome de tudo aquilo que a gente tinha no futebol brasileiro para trocar os nomes, botaram tudo de português. Agora, tudo que se fazia em Portugal, trouxeram para cá, que é marcação adiantada, é futebol reativo, futebol amplitude, que não sei o quê. Eu falei, caramba, eu nunca vi isso aqui no futebol brasileiro. Se eu nunca vi com toda a história que eu tenho, imagina essa garotada que está chegando agora, tudo reativo. O que é reativo? O que é futebol reativo? Eu não sei lá que trem doido é isso aí. Mas falaram com respeito, mas eu não mudaria, até porque a Inglaterra não mudou, a França não mudou, Portugal não mudou, Espanha não mudou o nome, nós, no Brasil, mudamos os nomes, tá? Alguma coisa errada tem aí. Tudo enganado. E eu não tenho visto o seguinte, porque nós... É uma discussão muito mais, que simplesmente mais forte que eu vou te dar. 90% das categorias de base hoje são dirigidos por professores de educação física. Eu estou dizendo que eu sou professor de educação física e não sou contra até o professor de educação física. Mas eu vou te falar como é que acontece isso aqui. Advogados se formam o quê? Com professores advogados. Médicos se formam com o quê? Médico. Com médicos. Mecânicos se formam com o quê? Outro mecânico. Judoca se formam com o quê? Professor de judô. Judô. Certo. Karateca se formam com o quê? Professor também. E por que no futebol não pode ser o ex-jogador? Tem que ser o professor, 90% são ex-jogadores, são professores. Cara, eu quero ensinar futebol, não quero ensinar o cara a falar, não tem que ter um cara que fale bem, que tem uma didática boa. Eu tenho que ensinar o cara que é o cara que mata a bola no peito, é o cara que faz o passo correto, é o cara que direciona, é o cara que tem um discernimento tático, é um cara que olha pra você, e essa parte é uma das grandes qualidades que eu tenho, virtudes que eu tenho, eu olhar pra você, não, você de meia esquerda não vai. Essa coisa, nego me prende, hein? Aí vou ter que contratar o Stefano, que é meu amigo que tá ali, ó, que é advogado, pra me defender. Essa gente, ó. Não tô roubado. Eu falar, aqui, ó, Rincon, você não joga de meia esquerda, você joga muito de meia esquerda, que ele é um grande jogador de futebol. Mas você botar você de volante, você vai ser 10 vezes melhor do que você jogando ali. Então, só o ex-jogador de futebol vai ter esse discernimento, esse entendimento de mudar o cara de posição. Vem pra cá, vem pra lá. Por exemplo, assim, não tem nada com o trabalho do Felipão, mas eu já vou falar porque eu já dei essa declaração. O Palmeiras tem o melhor zagueiro do Brasil jogando no Palmeiras. Vamos ver se eu vou adivinhar. Só ele não joga. Qual que é? É o Felipe Melo. Felipe Melo. Por quê? Porque o Felipe Melo, se você der 2 passos para trás para ele, com a condição física que ele tem, a porrada que ele tem dura, que os caras têm medo dele, ocupação de espaço com o condicionamento físico que ele tem hoje, a qualidade de bola que ele tem para sair jogando, e outra coisa, ele não vai jogar cansado, porque no meio campo hoje a dinâmica é muito forte, pega aqui, pega ali, pega aqui, pega ali, pega aqui, quando ele vai a primeira, a segunda, a terceira vez, ele toma cartão e fica preso no jogo que já tomou cartão amarelo. Então, o meu pensamento é o seguinte, eu traria
Felipe Melo pra zaga. Pra zagueiro com 33 para 34 anos, voando fisicamente como ele tá. E pra zagueiro ele seria um zagueiro rápido. Ele tem um tempo de... Pô, rapidíssimo. Rapidíssimo. Tempo de bola fantástico, combate direto fantástico, saída de bola perfeita. Aí ele é meio maluco, mas zagueiro tem que ser meio maluco mesmo. Os caras têm que ter medo, porra. Tem que dar porrada nos caras, os atacantes têm medo, porque zagueiro tem que ser meio doido mesmo. Não vai dentro da área, mas ali fora da área, de repente sai na lateral do campo, chega a dar uma chegada no cara, joga lá na arquibancada, o cara não vai mais em cima dele não, meu. O cara vai ficar com um pouco de medo. Então, são coisas que o técnico tem que fazer. É a visão do treinador. É a visão do técnico. Agora, doutor, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com o Felipão. Sim, mas a sua função é um pensamento meu, que eu já fiz isso aí muitas vezes. Um dos melhores zagueiros que jogaram do meu lado, né? Chamava-se Reis, falecido Reis, jogou no Flamengo de volante. Ele era volante, foi emprestado ao Campo Grande, e no Campo Grande colocaram ele de zagueiro. Que nem no Campo Grande ele tinha vaga de volante. Aí botaram de zagueiro. Quando ele voltou, o Flamengo voltou de zagueiro, foi um zagueiraço paraguaio fantástico. Muito igual o Gamarra. Muito parecido com o Gamarra. Então, às vezes, o cara tá no lugar, sabe, um passinho pra cá, um passinho pra lá. O Mazinho no Palmeiras, quando eu cheguei no Palmeiras em 93, você lembra que o Mazinho jogava de quê? Lateral direito. E você... Mazinho era lateral direito, eu peguei o Mazinho e falei, porque você tá louco, essa próprio qualidade. Rivaldo cara, que... qualidade. Eu tirei o João Luiz, você lembra? Botei o Cláudio. E passei o Mazinho pra meio campo. Inclusive, esse time do Palmeiras a gente vai deixar na edição. Domina Mazinho! Termina o jogo! Palmeiras é campeão paulista de 93! Pra gente, Luxemburgo, pra gente fechar a entrevista a respeito... Outro dia a gente marca, quer que o Oliveira ali, meu assessor de imprensa, já viu a assessor de imprensa? Ele marca em cima, né? Marca em cima, é que eu tenho um compromisso, eu que atrasei, eu fico comprometendo com você de o seguinte, no outro momento a gente vem pra cá, a gente faz uma coisa maior, mais tempo. Você pode ter certeza que o pessoal vai gostar muito dessa entrevista. A respeito da sua característica como treinador, pra gente finalizar esse bate-papo, você é um treinador, você se considera um treinador ofensivo? E eu vou contextualizar para você entender a pergunta. Em 2008, você tinha Valdívia e o Diego Souza jogava um pouquinho mais como meia de ligação ou um meio campista mais recuado. Com o Kleber. E o Valdívia adiantado com o Kleber, e você utilizava dois atacantes, o Kleber Gladiador e o Alex Mineiro. Em 2009, o Palmeiras também tinha o Cleiton Xavier e aí o Diego Souza também. Então eram dois meias também. Você era um treinador que pelo menos eu percebi em 2008, o Denilson era seu ponta no banco. Você tinha recursos para mudar o sistema de jogo. Hoje você vê que os treinadores estão muito presos a um sistema de jogo e mais. Qual a sua característica como treinador? Como você se define? Ofensivo, defensivo ou depende muito? Treinador de futebol. Treinador de futebol, ele é obrigado, é que nem um advogado, né? O cara tem que conhecer da parte jurídica. Agora, você pode especializar em alguma, o advogado especializa em alguma coisa. Eu sou técnico de futebol, o meu DNA é ofensivo, tá certo? Mas eu sou obrigado a conhecer da minha profissão, eu conheço da minha profissão. Então, se eu tiver que montar uma equipe com 3 zagueiros, eu vou montar a equipe com 3 zagueiros. Se eu tiver que montar uma equipe com 4 no meio campo, eu vou montar. Se tiver um 4-4-2 com Lozano, 4-4-2 com Quadrado, 4-2-3-1, 4-1-4-1, aí você vai falar uma série de variações, eu sou obrigado a conhecer. Mas eu tenho que olhar para o elenco, os 23 jogadores, e falar aqui, 25 jogadores, esse aqui é a melhor formação, jogar desta forma. Tá, aproveitando a vinda de vocês, eu nunca falei para a torcida do Palmeiras direto com um canal que fosse um canal direto do Palmeiras. Eu sou muito responsabilizado pela minha saída de 2002 do Palmeiras, como que se o Palmeiras tivesse ido para a segunda divisão. Por culpa sua. Por culpa minha, que eu saí no primeiro ou no segundo jogo, não me recordo disso. Sim. E tinha todo um campeonato pela frente para sair. E eu tive na sede da Mancha Verde, no caso da época, eu tive lá um dia antes, uma semana, e tinha falado que, pô, vou fazer um trabalho esse ano que não sei o quê. Só que eu saí do Palmeiras por uma simples razão. Falecido Lapola, que Deus tenha em bom lugar, ele não cumpriu comigo o que tinha acordado comigo e não chegou para o Mustafa, que era o presidente, falou o acordo que ele tinha comigo e eu cobrava ele todos os dias sobre isso. E ele nunca me falou. Eu falei, olha rapaz, vocês estão brincando com uma coisa séria, que é uma situação que estava acordada e você não passou. Então isso não está justo. Tá certo? E avisei para ele, olha, se você não, Lapola, se você não cumprir comigo, ele não está vivo para poder dizer, né, tem uma defesa, e não estou aqui dizendo que porque ele faleceu, eu já falei em algumas entrevistas, mas não direto para o setor do Palmeiras. Vai ter problema. Aí veio uma proposta do Cruzeiro, eu peguei e fui pro Cruzeiro. E a torcida do Palmeiras me colocou rotulou como que se eu fosse o responsável
pela queda do Palmeiras. Não me considero responsável por isso, porque foi na primeira e na segunda rodada. Se o Palmeiras fosse campeão, será que eu seria o responsável por o Palmeiras ter sido campeão? Então essa coisa ficou muito mal entendida. Então eu queria que o torcedor do Palmeiras entendesse que essa foi um episódio muito mal resolvido e eu tenho certeza absoluta que foi uma coisa de trato, de combinado que não foi cumprido. Até porque quem fez meu contrato de 2002 com o Palmeiras foi minha esposa, porque eu estava no Tocantins pescando. Estava dentro do mato pescando, ninguém conseguia falar. Aí pegaram um barco lá de 1 hora, foi lá para minha família, para minha mulher. Falei, faz aí o que você achar que tiver que fazer, depois eu chego lá e acerto. Mostrar uma confiança da sua parte também. Então eu queria só passar isso para o torcedor do Palmeiras, porque existe uma coisa de que eu abandonei, e não fui. Até o próprio Mustafa ficou surpreso e me perguntou uma vez sobre isso. Eu falei, Mustafa, você nunca foi levado para você o problema que existia. E só para acabar de ficar mais completo ainda, eu trabalhei no Palmeiras 93, 94, depois 96, né? Sim, depois 2008, 2009. Eu nunca fui na sala do Mustafa. Então não tinha por que eu ir na sala do Mustafa. Acho que os profissionais que estão ali, gerente, diretor, as pessoas são para quê? Para fazer essa ligação. Para ir lá e fazer essa ligação. Por isso que eu nunca fui na sala do Mustafa falar sobre isso aí. Não, muito legal a declaração do Luxemburgo exclusiva aqui para o canal. Inclusive, espero ter uma parte 2, espero que o pessoal goste. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esquece de deixar o like aqui, Luxemburgo. Ó, like lá no meu canal, meu camarada. Muito obrigado. Canal do Luxa, primeiro link aqui da descrição. Clica lá, se inscreve e fala que veio do Insta Verde novamente. Então, obrigado. Eu fico combinado com você o seguinte, que num outro momento a gente vai fazer uma coisa mais extensa, maior. Falar um pouquinho mais da história do Palmeiras, no programa de televisão, eu que cheguei atrasado, sou responsável, não foi nem Oliveira. Fica tranquilo que a gente sabe como é São Paulo, que o Paulo também chegou atrasado. Paulo, obrigado a você. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Ele traz uma insegurança. Eu queria estar agora, sabe de quê? De chuteira, de uniforme como vocês. Pra jogar, sabe por quê? Que é um momento novo de cada um de vocês. Aquele que não ganhou o campeonato vai ver o quanto é gostoso ganhar campeonato. O jogo decisivo é o momento que o Brasil, o mundo está olhando para cada um de vocês. Então é o momento que cada um tem que botar para fora